Hoje eu me programei para... Falei assim, eu vou tentar terminar 8 horas esse culto em nome de Jesus, é um desafio. Mas eu não estou aqui limitando o que o Espírito quer fazer, né? Porque eu também não sei o que ele vai fazer daqui para frente. Mas eu quero contar uma experiência para vocês, né, que aconteceu ontem com a gente. Alguns aqui vocês já sabem, né, o fato que aconteceu com a apóstola Eliana e o porquê dela não estar aqui hoje. Mas como que aconteceu isso? Quando foi sexta-feira, assim, durante a semana, a gente começa a pensar, quem vai pregar, a gente começa a refletir, o que eu vou ministrar? Senhor, fala o meu coração, o que eu preciso ministrar à igreja? Então nós tivemos reunião de discipulado essa semana com a equipe, nós tivemos um discipulado na sexta-feira também, tudo isso está acontecendo online. Tivemos outros discipulados também de forma pessoal, tivemos acompanhando pessoas, vendo as lutas, essas batalhas de alguns. Infelizmente, a visita na casa nos afasta um pouquinho, essa pandemia nos afasta um pouquinho. E aí, na sexta-feira, eu estava orando, não lembro bem se estava no momento de oração, mas veio ao meu coração um texto para pregar, para trazer uma palavra à igreja sobre a figura da igreja de Jesus, da importância da figura da igreja, como ela é composta, enfim, como que acontece. E aquilo ficou mexendo com a minha cabeça na sexta-feira. No sábado, eu falei assim, vou deixar o sábado à noite, à tarde, para eu poder parar lá, fechar a porta do quarto, ficar quietinho e meditar na palavra e deixar que o Espírito fale em meu coração. Mas é claro que durante o dia você está lá, eu estava lá lavando varanda, né, limpando as coisas e ao mesmo tempo pensando, né, refletindo, como você faz também, seus afazeres, e acabou ficando para a noite, a palavra. E aí eu pensando, sozinho, os meninos estavam vindo para a rede Relax ontem, né, que foi uma bênção, né, parabéns aí aos pastores, e Deus me levou um texto, um versículo da palavra. E eu fui lá em Mateus capítulo 16. E eu vou começar essa mensagem hoje e a gente vai continuar em outros domingos, ok? Mateus capítulo 16, versículo 18. Entrei então, já pensando, já na minha memória, eu sou péssimo de guardar endereço, eu guardo os textos bíblicos, mas eu não consigo guardar os endereços, né? Aí eu fui, obviamente, preparei, entrei no quarto, cocei a porta e comecei a meditar, fui lá no texto, Mateus, procurei o texto, né? Do texto já estava na minha mente, mas eu queria o endereço, e comecei a meditar sobre o texto. E a perguntar, Senhor, Espírito, como que isso funciona? O Senhor disse que vai edificar a igreja, e aí eu falei assim, eu vou ler o texto. Pois também eu te digo, quem está falando aqui? Quem está falando nesse texto? É Jesus, ok? Ele estava falando no momento em que houve uma revelação do Espírito, que ele pergunta aos discípulos, é o contexto, ele pergunta aos discípulos o que ele pergunta. Quem dizem aí o que eu sou? Lembra? Está aí anteriormente? Vocês falam, o que eles falam? Aí eles começaram a dar algumas respostas. Falaram o quê? Uns dizem o quê? Que está na sua Bíblia aí, me ajuda aí. É porque hoje não tem a Bíblia aqui na televisão, né? Está te pegando, né? Também a máscara atrapalha um pouquinho. Uns dizem que é João Batista, que Elias, um profeta, Jeremias. Aí Jesus, ok, eles dizem isso. E vocês? O que vocês acham? O que vocês acham que eu sou? Aí, irmãos, vem Pedrão, né? Pedrão não é fácil. Pedrão levanta. Tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo.
a gente chega a sentir a gente fala que a gente não sente as coisas, mas sente, queridos. Tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Aí Jesus, na mesma hora, eu quero te dizer, Pedro, que não foi carne que te revelou isso. Ou seja, essa palavra que você disse não veio de você. Não foi você que disse, você foi apenas o instrumento. Foi o Espírito Santo que colocou essa frase na sua boca agora e revelou quem eu sou de verdade. E aí vem o texto, querido. Aí eu estava meditando, e aí eu fui ler. E eu peguei o texto, pois também eu te digo que tu és Pedro. E comecei a pensar sobre a igreja, a pensar assim, pai, quantas batalhas a gente está enfrentando na pandemia, irmãos que estão, uns se posicionam de um jeito, outros se posicionam de outro, outro acha que tem que estar no culto, outro que está no culto, e o outro tem que fazer isso, fazer aquilo, e não devemos ficar julgando quem vai, quem não vai, que eles vão parar com esse negócio, e cada um responda por si, e cada um que tome sua decisão. Vamos continuar sendo igreja de Jesus e pensando, Senhor, as portas do inferno não podem prevalecer, a gente tem que avançar, nós precisamos, como fazer, como evangelizar, o que o Senhor quer. E eu li, e quando eu comecei a ler, eu estava assim, sob essa pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Eu ouvi um barulho, e eu ouvi, me ajuda, me ajuda, me ajuda, socorro. Falei, meu Deus, eu saí desse disparado, eu pensei que fosse alguém invadindo a minha casa, fosse um assalto. E quando eu cheguei, Eliana tinha tomado um tombo. Quem já conhece minha casa, a escada é bem alta, a escada da sala, e ela, do meio da escada, ela pisou em falso e virou para o lado, para trás, e foi batendo cabeça, joelho, ela rodou tudo, até chegar lá embaixo, batendo com a cabeça. E eu desci, e ela gritava, está doendo, está doendo, está doendo, e eu, sem saber o que fazer, meu Deus, eu ligo, não ligo, pego, levanto, a gente fica sem saber o que fazer, e ainda, vou te levantar, ela, não me levanta, não, mas acho que é melhor que a gente fique, levanta logo para ver se está bem, e tal. Aí ela, não, traz um travesseiro, bota na minha cabeça aqui. Eu fui, peguei, coloquei, deixei ela deitada, peguei o telefone. Foi quando veio todo o socorro. Aí a gente chama os filhos, aí aparece, irmãos, a multidão de anjos, aparece anjos para tudo quanto é lado, irmãos. Deus vai enviando os anjos. Irmãos, já pediu ajuda ao SAMU? Já ligou para o SAMU pedindo para ir da sua casa? Quantos minutos levou? Não sei quantos minutos, mas 4 minutos? 40? 2 horas? 2 horas, né? Por lá em casa apareceu em 10 minutos o bombeiro e o SAMU. 2 ambulâncias. É milagre. Por isso que a Bíblia diz assim, que o amor é fidelidade. Escreva isso na tábua do teu coração, porque você vai ter o favor de Deus e de quem? E dos homens. Se o amor e fidelidade estiver no seu coração, lembra de Provérbios? Você terá o favor de Deus e dos homens. Eu não liguei. Vizinho que é policial ligou, o outro que é não sei quem ligou, o outro que é subsecretário de saúde do estado ligou, todo mundo, meu irmão. Em 10 minutos estava lá. Então, a Bíblia, ela confirma, é verdade. Para quem desconfia ainda, o que a Bíblia fala se cumpre. É Deus cuidando de você, Deus cuidando de mim. E aí fomos para o hospital, e Hospital Geral, que fomos muito bem atendidos, sabe, toda a equipe, desde do SAMU aqui, eu quero agradecer, queridos, que equipe, os enfermeiros, assim, pessoas maravilhosas. É porque ela é chefe de enfermagem lá do Hospital Geral, né? Sim, eles falaram, o Hospital Geral está com menos da metade de funcionários trabalhando, né? Falta de pagamento, uma série de coisas. 2 meses sem pagar. Secretário, por favor, né? Vamos lá, consiga aí, vamos mudar, vamos abençoar esse povo profissional de saúde. Imagine uma pandemia sem pagamento, meus. Então vocês são heróis. Vamos dar um aplauso a Jesus pelos profissionais de saúde.
São heróis. Trabalhar sem receber, meu irmão, são heróis. O menino que nos atendeu na recepção falou assim, não, eu sou voluntário, eu estou aqui ajudando. Voluntário na recepção do Hospital Geral do Estado. Imagine só. Mas foi assim, queridos, de uma forma grandiosa. Entrou e tudo muito rápido mesmo, e graças a Deus não houve nenhuma fratura, né, pela glória de Deus. Eu já sentia no coração, ela não teve fratura, eu tenho certeza que ela não teve fratura, em nome de Jesus. Né, foi uma luxação muito forte, ela está sentindo muita dor, não imagino, mas ela está sentindo muita dor mesmo, está tomando tramol para passar dor e não passa a dor. Então, assim, é muita dor, né? E a gente sabe, só sabe quem passa, né? Como disse a pastora Alessandra. Mas onde eu quero chegar com isso, queridos? Com essa experiência e com tuas experiências. Então, quando eu falei isso, e veio, mas foi no mesmo instante, queridos, e eu estava assim, com tanto desejo, eu falando com Deus, ali dentro do quarto, falando, Deus, revela a tua igreja, o que nós precisamos fazer, nós estamos enfrentando uma guerra. Eu assistindo lá nos Estados Unidos, acho que foi no estado foi Las Vegas, né, que o prefeito lá, não sei, governador, proibiu as igrejas de funcionarem de forma presencial, mas os cassinos podem funcionar com 50%. Olha só, os cassinos poderiam funcionar com 50% de pessoal, mas as igrejas não podiam funcionar. Aí o que a igreja fez? A igreja foi para o cassino fazer o culto. Sério? Eles foram para o cassino e fizeram o culto no cassino. Vai lá na internet, você procura lá a igreja, lá, todo mundo sentadinho na cadeira, louvando, adorando, pulando, e lá o ministério de louvor tocando, dentro do cassino. Ninguém estava jogando não, fica tranquilo, irmão. Até no momento de dízimo de oferta, ninguém estava jogando também não. Já pensou? E aí, queridos, a igreja lá, mas quando você olha tudo isso, é muito claro que o diabo, ele quer acabar com a igreja, ele quer paralisar a igreja, ele quer destruir a igreja, só que ele não vai poder fazer isso, porque a igreja vai crescer ainda mais vidas vão se converter. Então estão tentando de todas as formas calar a igreja de Jesus. Então isso que aconteceu, pelo menos a nossa experiência, eu e Eliana ontem, foi muito forte, queridos, que aconteceu com a gente. E eu falava, Deus, cura, Senhor, não permita que nada aconteça mais grave, que a gente fica preocupado logo com a cabeça, né? Bater a cabeça é um problema mais grave, e não deu nada, graças a Deus. Mas nós estamos diante de uma batalha que eu quero que você que está online, como a pastora Alessandra contou aqui, essa pandemia que nós estamos enfrentando, tem irmãos que não sentem nada. Eu conheci um irmão que teve Covid e que não, absolutamente nada, nem só descobriu porque foi fazer um exame por acaso e não sentiu nada. Né? Aconteceram desses casos. Mas eles tiveram uma experiência. Mas por que eu estou falando isso? Porque nós precisamos acordar para o nível de guerra que nós estamos enfrentando. Comece a avaliar a você mesmo o quanto você tem orado, o quanto você tem desejado orar, o quanto você tem desejado adorar a Deus, o quanto você tem desejado viver em santidade, o quanto você tem desejado abrir mão de coisas que você sabe que são pecaminosas, e mesmo que eu vou perder isso, porque eu não posso continuar, porque eu vou fazer a vontade do meu Pai. Comece a se autoavaliar. É um tempo da igreja pensar sobre isso. Essa pandemia, ela não vai parar a igreja, sabe por quê? Porque porta ou portão fechado não é parar a igreja. O diabo pensa que portão fechado vai parar a igreja. A igreja nunca precisou de uma estrutura.
A gente pode ir ali para a rua e agora adorar o Senhor. A gente pode fazer isso agora. A estrutura nos ajuda? Claro. Auxilia? Sim. Olha que coisa interessante. Nós iríamos começar a obra aqui de construção da igreja. Você viu ali tudo riscado, tudo marcado. Eu marquei umas 4 vezes antes de começar o mutirão aqui, aí eu desmarcava, não sabia por quê. Eu desmarcava, não sabia por quê. E Deus não deixou a gente começar. Imagina se nós tivéssemos começado essa obra. Porque Deus estava trazendo algo novo para nós. Então o que eu quero que você entenda, querido, você que está aí, é que nós não estamos num parque de diversões. Nós não estamos vivendo numa ilha da fantasia. O que está acontecendo é batalha espiritual, é guerra. O diabo tem seu papel: matar, roubar e destruir. Ele quer destruir sua família, ele quer destruir seu casamento, ele quer destruir seu relacionamento com seus filhos, com seus pais, com seus irmãos em Cristo, com seus pastores, com seus discipuladores. O que ele puder fazer para destruir, ele vai fazer. E eu sei que alguns, talvez sejam online aí agora, ou talvez aqui, já foram atingidos. Já foram atingidos por essa flecha do diabo. E eles precisam agora, você e eu precisamos acordar. Não estamos então num parque de diversões. Nós somos a igreja de Cristo. Não estamos num clube social onde vamos aqui no domingo, só para a gente ver o que acontece, só para poder ver o irmão, porque eu me sinto mal de ficar em casa. Não, como a pastora Alessandra falou aqui, por que eu vim aqui? Eu vim aqui primeiro, o que ela falou, você lembra? Qual foi a primeira expressão? Porque ela ama o Senhor. E nós perguntamos domingo passado, e perguntei na célula, quando nós terminamos a célula quarta-feira, eu que fiz a célula com o pessoal, eu perguntei, vamos terminar a célula aqui, a gente compartilhou, todo mundo interagiu, eu perguntei, vamos terminar a célula com uma pergunta, eu quero que você vá dormir com uma pergunta: por que você ama ao Senhor? E Shalom Adonai, desliga. Por que você ama o Senhor? Nós estamos diante de uma batalha, querido, uma batalha que é grande, mas é uma batalha que já tem promessas garantidas. E você sabe que a palavra igreja, ela aparece 110 vezes no Novo Testamento. E Jesus, nesse texto, ele deixou 5 promessas, nesses versículos. Depois nós vamos citar os outros, porque hoje não dá tempo. A primeira promessa, ele falou assim: eu edificarei a minha igreja, a minha assembleia, a minha comunidade. Eu vou construir a minha comunidade. Ele está falando, a minha igreja. Não é o ministério do apóstolo Wagner, não é a igreja Renovar, não é o ministério do apóstolo Walter. Ele disse: eu edificarei a minha igreja. E essa igreja será identificada, não por uma placa que está lá no muro, mas ela será identificada pela santidade, pelo amor, pelo desejo de ajudar, pelo desejo de copiar Jesus. Essa igreja tem um cabeça, que não é o pastor, é Jesus. Ele é o cabeça dessa igreja. Então a primeira promessa: edificarei, eu mesmo construirei a minha igreja. A igreja é de Jesus. Enquanto eu estava fazendo tratamento, a pessoa que estava tratando comigo falou assim: Wagner, você tem que aprender que a igreja é de Jesus, fique tranquilo. Eu falei assim: mas eu sei disso, mas parece que você não vive isso, você se preocupa muito, demais a conta. Calma, a igreja é de Jesus.
Pode ficar tranquilo, não é sua. Mas a gente às vezes tem tanta vontade de ajudar, de fazer isso, fazer aquilo, e ver o irmão necessitado e ajudar de alguma forma. Coloque isso no seu coração, descansa no Senhor, deixa Ele ser o dono. Então Jesus, esse texto está dizendo, eu vou construir a minha igreja. E não é a igreja aquilo que falei da placa ali, mas sobre toda a terra hoje, querido, há uma igreja que só Jesus vê. É uma igreja que é invisível aos nossos olhos, mas é visível aos olhos de Deus. E estão espalhados por todos os cantos dessa terra. Como eu recebi aí da pastora Natália, e tenho recebido algumas mensagens de uma igreja lá no Paquistão, Afeganistão, não sei. Sabe como que Paulo está ali na portaria, Paulo? Sabe como que estaria lá você agora lá, onde estavam lá adorando? Você com uma metralhadora na mão, na portaria da igreja. E os irmãos adorando, sentados no chão adorando. Não tem som, não tem ar-condicionado, não tem cadeira para sentar. Vigiando por quê? Porque pode vir uma bomba de qualquer lugar. E aí vem outra história, o irmão lá, acho que na Índia, se não me falha a memória, esqueci o nome dele agora, e ele foi entregar a sua oferta. A oferta era um saco, acho que de milho, e ele entregou aquele saco de milho. Aí tem a foto, aí o irmão que testemunhou lá, não é isso, pastor Rodrigo? Testemunhou lá dizendo, essa foi a última foto dele, porque quando ele saiu do culto, ele foi morto, porque não negou Jesus. Nós não estamos na ilha da fantasia. Nós não estamos num parque de diversões. Nós temos autoridade espiritual, queridos. Há algo acontecendo. E Jesus edificou a sua igreja. E nós somos a igreja dele. E olha a outra promessa que ele disse: as portas do inferno não prevalecerão contra ela. As portas do inferno não prevalecerão contra a minha igreja que eu vou edificar. As portas naquele tempo, as cidades eram muralhas, tinham muralhas e existiam portais, que eram o local de acesso, onde os povos inimigos então invadiam. Então aquelas portas tinham que ser fortalecidas e muito bem preparadas, porque o inimigo visava o quê? Ele visava a porta, ele tinha que arrombar a porta para entrar na cidade, para destruir aquele povo. E Jesus disse o seguinte, porque o povo sabia o que Jesus estava falando: vou dizer uma coisa a vocês, eu vou edificar a minha igreja, e as portas do inferno não vão prevalecer contra ela, não vão suportar a força da igreja. Eu acho que você não está aí não, meu irmão. Meu irmão, desliga aí, depois você vê televisão. As portas do inferno não vão prevalecer contra ela. Não será possível o inferno prevalecer contra a igreja. Não será possível. E alguém diz, mas a igreja está com problemas, a igreja vai ter problemas até Jesus voltar, querido. Já tinha no meio dos 12. Vamos ter lutas, vamos ter guerras. Infelizmente vamos ter apostasia. Mas a igreja continua de pé, você é a igreja de Jesus, e as portas do inferno não vão prevalecer. Paulo disse, quer vivamos, quer morramos, somos do Senhor. Eu falo agora sempre assim, eu sempre cito aquele texto de Tiago, que diz, se o Senhor quiser, viveremos e faremos isso e aquilo. Porque aqui ninguém pode fazer mais plano quase nenhum. Que plano que você está fazendo, querido? Quais são os planos que você está fazendo para o ano? Tem gente doida que chega dia 31 de dezembro para, meu Deus, que 2020 passe logo. Que essa praga passe logo.
Como se fosse isso, né? A gente está falando igual... Não posso falar. Que passe logo 2020 para vir 2021. Meu irmão, 31 vai passar para o dia 1º, vai continuar e a luta continua. A guerra é a mesma. Mas nós temos uma promessa. Eu edificarei, disse Jesus, a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra esta igreja, em nome do Senhor Jesus. Fique de pé e dê um aplauso ao Senhor e diga: eu sou a igreja de Jesus, eu sou a igreja de Jesus, eu sou a igreja de Jesus. Se você quer aplaudir, aplauda direito, meu irmão. Avisa ao inferno que as portas dele não vão prevalecer. A igreja continua avançando, a igreja continua conquistando, a igreja continua vencendo. Alguns irmãos partiram para a glória, sim. Todos nós somos sujeitos a isso. A igreja continua. A nossa vida é eterna em Cristo. Nós não estamos no parque de diversões. O diabo vai avançar contra você. Tentou tirar a vida da minha esposa ontem, queridos. Porque poderia ter morrido. Poderia ficar tetraplégica, não sei. Basta você dizer para Deus: Deus, eu quero fazer a tua vontade. Na mesma hora, o inferno já se reúne para acabar com você. Mas na mesma hora também o anjo do Senhor vem acampar. Ele acampa ao teu lado, para te ajudar, para te levantar, para te socorrer. Eu quero te chamar de volta, querido. Eu quero te chamar de volta. Mesmo que você não possa estar presencialmente, você é a igreja de Jesus. Você, a igreja de Jesus, está aí online. Nós somos a igreja. E eu não vou ficar aqui teologicamente entrando, mergulhando, porque o tempo não dá para a gente fazer isso. Mas eu quero dizer a você uma coisa: nós somos a igreja. E as portas do inferno não vão prevalecer contra a nossa vida, porque nós somos do céu. Nós pertencemos ao reino dos céus. Pastor, mas eu sou tão falho, tão fraco. Eu também, meu irmão. Lembra do salmista do domingo passado? Até a pastora Alessandra citou até algo. Parecia que ele queria até tirar a própria vida. Mas ele clamou ao Senhor e Deus ouviu o seu clamor. Deus ouviu o seu clamor. Está na hora da gente avançar. A gente às vezes está meio que... A gente está no meio de uma pandemia, parece que a gente está meio perdido. Nós vamos fazer o quê? Vamos fazer como? Conquistar o quê? Meu irmão, tem gente agora... O mundo inteiro pode ouvir essa palavra agora. O mundo inteiro. Quando o diabo pensou: agora eu vou fechar as portas, agora, seu trouxa, o mundo inteiro está ouvindo a mensagem do Evangelho. Pode alguém estar lá na China agora, lá no cantinho, bota um tradutor lá pela internet, começa a ouvir a mensagem. A mensagem está chegando onde não chegava. Por quê? Porque a igreja ficou toda dentro dos seus tempos. Sabe o que Deus fez? Tirou de dentro dessa situação, falou assim: está na hora de sair mesmo. Está na hora de vocês irem para fora. Mas Deus tinha que ser pandemia. Queridos, não vamos julgar isso. Deus sabe de todas as coisas. Nós somos apenas forasteiros nessa terra. Mas você e eu somos igreja de Jesus. E as portas do inferno não vão prevalecer. Fecha teus olhos em nome de Jesus e comece a orar. Os instrumentos comecem a tocar e comece a dizer: as portas do inferno não prevalecerão contra a igreja, não vencerão a igreja. Eu sou a igreja de Jesus, eu sou lavado pelo sangue do Cordeiro. E se você precisa hoje restabelecer o seu relacionamento com Deus, restabelecer a sua vida com Deus, se hoje você precisa abrir seu coração e dizer: Deus, começa a fazer na minha vida, faz de novo aquilo que o Senhor fez anteriormente, muda a minha vida, muda a minha história, começa agora, Deus. Tira o espírito de confusão,
tira o espírito de adultério, tira o espírito de prostituição, arranca do nosso meio, fora da nossa vida. Saia espírito de enfermidades, em nome de Jesus. Saia. As portas do inferno não prevalecerão contra a igreja. As portas do inferno não prevalecerão contra a igreja. Oh Deus, oh Deus. Pega a sua voz, querido.